Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou a Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdo sobre gestão condominial do Brasil. Nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está assistindo. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e o nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam este encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E como vocês sabem, no final respondemos perguntas que vocês enviaram para nossos convidados e para as perguntas de assuntos jurídicos, receberemos um advogado especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E hoje quem estará conosco é o Dr. Paulo José, advogado imobiliário e condominial, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer em participar dessa conversa, tema bastante importante. Lembrando que o STJ se manifestou recentemente sobre esse assunto. Perfeito, daqui a pouco, no final da live, ele retorna para responder as perguntas enviadas por vocês e esclarecer tudo. Até já, doutor. Até já. Até já. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos e desafiadores da gestão condominial moderna, os aluguéis por temporada e o uso de plataformas digitais. Gerenciar esse novo modelo de hospedagem vai muito além de apenas liberar o acesso na portaria. O síndico precisa lidar diariamente com a segurança e a triagem constante de desconhecidos, a dificuldade de atualizar regras defasadas, o impacto do aumento do fluxo nas áreas comuns e, principalmente, com o enorme desafio de equilibrar o direito de propriedade do investidor com a garantia de segurança e sossego dos moradores fixos. Afinal, como manter a segurança do prédio intacta diante de uma rotatividade tão alta? Onde termina o direito de rentabilizar a unidade e começa a descaracterização residencial do condomínio? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com síndicas experientes que vivem na prática os desafios da gestão condominial e conhecem a fundo a realidade desse mercado. Recebo agora Roberta Vasconcelos, que atua no mercado condominial há 14 anos, começou como síndica orgânica em 2012. Seguiu se profissionalizando com cursos de formação a partir de 2018, se especializando em direito condominial em 2022. Seja bem-vinda, Roberta. Boa noite, gente. Vamos iniciar essa conversa aí nesse tema polêmico. Tá certo. E agora junta-se a nós, tá aí do lado da Roberta, né? Elaine Torres, síndica profissional há 8 anos, gestora especializada em gestão de recursos humanos estratégicos e psicologia organizacional e atual presidente da Associação de Síndicos do Piauí. Boa noite, é um prazer conversar com vocês sobre esse tema bastante polêmico e que está presente no dia a dia dentro dos condomínios.
Verdade, hoje vai ser muito interessante, tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão aprender muito. E você aí, gestor que está nos acompanhando, sabe que gerenciar os aluguéis por temporada e o uso de plataformas digitais está entre os maiores desafios enfrentados atualmente. Lidar com alto fluxo de hóspedes, garantir o controle rigoroso na portaria, atualizar regras antigas e mediar os conflitos entre investidores e moradores fixos exige planejamento, atenção constante e muita resiliência. Por isso, queremos ouvir você. O que é mais difícil no dia a dia do seu condomínio quando o assunto é locação de curta temporada? Comenta aí no chat, participe do programa e faça esse Meet dos Síndicos conosco. Enquanto vocês comentam, vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro HR Digital e voltamos na sequência. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Nós sabemos que administrar um condomínio é cheio de desafios e lidar com uma rotina intensa de gestão e melhorias na segurança exige um caixa forte e previsível. É aí que entra o HR Digital, o banco dos condomínios. Ele entrega 100% da receita condominial e garante o seu caixa, mesmo quando há inadimplência. O condomínio recebe sem atrasos e sem surpresas no orçamento, podendo investir em sistemas de controle de acesso, por exemplo. Mais previsibilidade financeira, menos desgaste e muito mais segurança para o síndico. Com a receita garantida do Banco HR, você mantém o seu condomínio valorizado e foca na gestão sem sofrer no final do mês. Blinde o caixa do seu condomínio com o HR, o Banco dos Condomínios. E para começar o nosso debate de hoje, vamos falar sobre as regras do jogo. Muitas vezes o condomínio entra em conflito justamente porque a convenção não acompanhou a velocidade da tecnologia e o gestor se vê no meio de uma disputa entre o direito de alugar e o direito ao sossego coletivo. É sobre esse território jurídico e prático que vamos conversar agora. Elaine, muitas convenções condominiais foram redigidas antes do surgimento das plataformas digitais de aluguel por temporada. Diante dessa nova realidade, como o síndico deve interpretar e classificar essas estadias curtas? Elas se enquadram legalmente como hospedagem hoteleira ou são apenas uma evolução da tradicional locação por temporada? Na verdade, é algo bem criterioso que deve ser trazido ao condomínio. Mostrar que o condomínio, um condomínio residencial, ele não deve ser tratado como uma hotelaria. Tá? É importante mostrar que os supervisores, a portaria, ela não é uma recepção. Então, tem toda essa questão de tentar acompanhar a convenção, alterar a convenção, verificar o quórum, tudo certinho, porque anteriormente as convenções, elas eram muito copia e cola. E no decorrer do período, hoje existem condomínios estúdios, condomínios que já vêm orientados para essa situação, para a questão de aluguéis por temporada ou questão de hotelaria, que devem sim ser já normatizados na própria implantação do condomínio. E, Roberta, como é que você vê essa questão? Olha, eu entendo que, como a Elaine falou, os condomínios devem sim se atualizar, porque, como foi colocado a priori, existem os moradores, né? E existem os investidores. E os dois lados devem ser analisados, sim. A questão do investimento é, de fato, real em todos os condomínios. Então, essa parte deve ser também vista. E, a partir daí, temos que correr com as convenções e o quórum vai dizer, né? A maioria dos votantes vai dizer o que vai permanecer no condomínio. Se vão aprovar,
o aluguel por temporada, ou se não, não vão aceitar. Porque, de fato, quem tem que decidir serão a maioria, as pessoas que utilizam o condomínio, né? Então, a gente entende assim, o síndico ele tem que colocar essa responsabilidade para quem, de fato, é proprietário decidir. Perfeito. Vou continuar com você, Roberta. Quando um proprietário utiliza a sua unidade com alta rotatividade para locações de curta duração, como é que o condomínio pode equilibrar esse direito de propriedade e rentabilização do investidor, né, ou do proprietário, nem sempre é só um investidor, né, é o proprietário que quer ganhar uma renda extra aí, com a destinação estritamente residencial prevista na convenção? Olha, a gente tem que ter um controle, né, a partir da portaria, certo? Porque é por onde, de fato, a gente vai saber quem está utilizando aquela unidade e verificando-se que está tendo uma alta rotatividade, busca-se o contato com o proprietário do imóvel para tentar esclarecer o que a convenção do condomínio rege. Como eu falei, temos sempre que olhar os dois lados, mas se a convenção já fala que não é permitido, então o proprietário vai ter que seguir as regras, né? Independente dele estar gozando do apartamento ou da casa para ter uma renda maior, o condomínio tem as suas regras e devem ser seguidas. Elaine, como é que você vê essa questão? Eu sempre quero ouvir sempre as duas. É importante averiguar a questão da segurança. É importante que o investidor entenda qual foi o tipo de imóvel em que ele comprou. A gente sabe que hoje no mercado está muito essa questão do aluguel por temporada. E é importante que este condomínio, este proprietário, ele arque com a segurança do condomínio, com a questão do fluxo das pessoas, e que ele não faça da portaria, dos porteiros de fato, uma recepção. Então, assim, se for aprovado, deve ser normatizado alguns itens, e se não for aprovado, ele deve obedecer à maioria dos condôminos. Perfeito. Vou continuar com vocês duas, né? Sabemos que a convenção é o documento máximo do condomínio, né, que a gente já falou aqui, e que atualizá-la exige muito diálogo e quóruns específicos. E às vezes até questões judiciais, né? Quer dizer, não é tão fácil assim de um momento para outro mudar uma convenção. Como tem sido a experiência de vocês ao levar o debate sobre essa regulamentação, restrição ou liberação de locações por temporada para as assembleias? Vocês já passaram por isso? Sim, já passamos por isso, e nos condomínios que já têm um pouco mais de idade, né, condomínios que já possuem 7 a 10 anos, tem sido bem difícil, de fato, né, porque é uma novidade para esses condomínios, e não tem sido uma notícia bem aceita, não tem sido uma novidade bem aceita, até pelas situações já vivenciadas, porque alguns proprietários, alguns investidores, tentaram, né, já iniciar os aluguéis por temporada, sem ao menos verificar com o condomínio se seria possível ou não. Então, por isso, tivemos que chamar algumas assembleias de urgência por situações vivenciadas já. E os proprietários, moradores, não receberam essa novidade com boa aceitação, né? É diferente de alguns condomínios mais jovens, mais novos, de 2, 3 anos, que já foram implantados com a regra do aluguel por temporada. Então, está equilibrado nesse sentido. Condomínios mais antigos, né, não têm aceitado, as assembleias de convenção, de mudança de convenção, têm votado contra, e os mais novos já entendem que é uma realidade. Elaine, e nos condomínios que você administra, como é que tem sido a experiência? Aqui em Teresina, tem-se muitos costumes de ser um polo realmente da medicina, onde as pessoas vêm, fazem o tratamento, então tem essa rotatividade. Anteriormente, existia muita questão das pensões, em que recebiam essas pessoas para poder fazer o tratamento médico. E hoje a gente está tendo isso dentro dos condomínios, de achar que vou passar ali 3 dias e vou sair. Não é algo que tem
trazido bastante aceitação. Primeiro, porque eles acreditam que fere sim a segurança do condomínio, essa rotatividade. E muitos dos condomínios, se for aprovado, eles exigem que sejam feitas algumas normatizações. Período para aluguel, não pode ser um período mínimo de 3 dias, não pode ter uma rotatividade de várias pessoas, e diversas regras que foram sendo incrementadas dentro do condomínio e que o investidor viu que não era tão valioso para ele. Então, os condôminos, eles entendem realmente essa questão da segurança e também do investimento que o condomínio deve fazer, porque já está tendo essa busca dentro deles. Então, não é um impacto que vai trazer só, não é um benefício que vai trazer só para o proprietário que está investindo em aluguéis por temporada. Traz um impacto também na planilha orçamentária do condomínio, onde ele tem que investir em itens de segurança. Sim, eu acho que eu aí não tenho essa experiência, mas eu vou perguntar como leiga no assunto. Também mexe, além da parte de segurança, deve mexer na parte dos funcionários, não é mesmo? Sim. E aí, como é que fica essa questão? Tem toda uma questão, porque assim, mostrar para o funcionário que até eles mesmos já trazem. Mas eu não sou recepcionista, eu não sou camareira, eu não posso ficar com chave, eu não posso atender essa pessoa que vai chegar. Às vezes uma portaria tem um certo período em que ela está cheia de deliveries e ainda atender essa pessoa que vai chegar em grande rotatividade é um pouquinho complicado. Então, precisa-se sim ter essa normatização da questão do horário de chegada, da questão da guarda dos volumes, né? Porque às vezes tem gente que chega e aí tem a questão do horário de entrar, de guardar uma mala que deve chegar, que a portaria não tem essa questão dessa guarda volume, porque nós já temos diversos itens. Então, a gente tem sim essa responsabilidade que o condomínio traz para si e essa responsabilidade que é mais uma função para o próprio colaborador. E eles se sentem um pouco prejudicados, e é notório. Dá para compreender, não é mesmo? Obrigada, Roberta, obrigada, Elaine. Chegamos ao nosso segundo bloco, mas antes vamos falar de algo muito importante. Primeiro, para vocês curtirem essa live, lembrem-se de compartilhar esse link, né, no grupo de condomínio, no grupo de amigos, para esse conteúdo chegar a muitas pessoas. Dê o seu like e compartilhe essa live. Agora, outro recado: o mercado condominial movimenta bilhões no Brasil e é um segmento que não conhece crises. Cada vez mais a população adota a moradia em condomínios e você, que é síndico, tem uma oportunidade de ouro de ter sua renda aumentar consideravelmente. Veja esse recado a seguir. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional: departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados: relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Ao ter uma franquia Condoasp, você levará para a sua região um negócio consolidado em todo o Brasil, com o know-how de quem está no mercado há 40 anos. Toda a parte operacional fica com a franqueadora e você, como franqueado, focará em expansão de carteira. Alcance sua independência financeira. Venha ser um franqueado Condoasp. Acesse os contatos abaixo para mais informações. Agora vamos voltar ao nosso tema de hoje. A convenção é o cérebro do condomínio e a portaria é o coração.
quando o assunto é aluguel por temporada, o grande desafio da gestão é justamente o controle de acesso. O síndico e a equipe de segurança precisam lidar com o fluxo intenso de pessoas, garantir uma triagem rigorosa e evitar que estranhos acessem o prédio sem autorização. Tudo isso sem travar a rotina dos moradores fixos. Vou perguntar para a Elaine. O controle de acesso é uma prioridade na gestão, né? Como é que funciona a triagem na portaria dos condomínios que vocês administram para identificar e registrar com segurança os locatários temporários antes da entrada, Elaine? É importante que eles já tenham feito toda a questão da biometria, da facial, do horário de entrada, e que ele seja feito para o proprietário e o proprietário encaminhado diretamente para a portaria. Mostrar que existem algumas regras, a questão do horário de entrada, que a questão da entrada do veículo deve ser feita apenas por uma pessoa e os demais pelo pedestre, fazendo toda a questão do controle de acesso. A entrada dele também dentro do apartamento também deve ser feita de forma silenciosa, e essa questão do horário também deve se prevalecer, porque quer queira, quer não, a mala, aqueles itens de bagagem que vai chegando do dia a dia, acaba trazendo ruídos para o condomínio, e aí prejudica também as pessoas que moram lá. É importante também implantar as fechaduras digitais, que sejam uma entrada e uma saída de forma silenciosa, e que seja identificada na portaria de forma antecedente, para que não tenha esse perigo externo, quando a pessoa vai chegar, porque muitas guaritas ela não tem recepção, e que tenha esse contato e essa entrada o mais rápido possível. Roberta, como é que funciona nos prédios que você administra? Olha, a gente está, de fato, fazendo investimentos para se cercar de segurança, né? Usando bastante a tecnologia, que é o que tem nos ajudado bastante para ter esse controle real, né, perante aos proprietários, sendo sempre eles os responsáveis. Sempre fica bem claro por parte da gestão que a forma com que o imóvel está sendo utilizado é sempre de responsabilidade do proprietário. Então, esse controle de acesso ele é diretamente ligado ao proprietário do imóvel, para que ele seja responsabilizado por qualquer contravenção para as regras do condomínio. Então, a gente tem investido bastante em tecnologia, é o que tem nos ajudado muito. Perfeito. Vou continuar com você, Roberta. Quais são os protocolos adotados pela portaria quando um locatário temporário tenta liberar o acesso para visitantes não autorizados previamente ou quando ocorre o compartilhamento indevido de senhas de acesso? Complicado, hein? Bastante complicado, e é como eu estava na minha fala anterior. A portaria ela tem um controle direto disso, né? Não é terceirizado. É o próprio porteiro que faz isso com o uso de bastante tecnologia. Então, dificilmente esses visitantes ou locatários de temporada conseguem burlar a tecnologia. Sempre que eles tentam, o proprietário é acionado juntamente com a gestão, para ser tomadas providências necessárias e barrar possíveis fraudes. Perfeito. Elaine, como é que funciona nos condomínios que você administra? Geralmente é normatizado, quando tem esses aluguéis por temporada, que eles não podem receber visitante. Então, a pessoa, quando ela vai fazer esse aluguel, ela já é ciente que só pode entrar no imóvel apenas as pessoas que foram cadastradas. Pessoas que não foram cadastradas não têm acesso, ou não têm entrega, ou não têm essa presença dentro dele. Então, precisaria realmente que sejam feito tudo com antecedência. A gente está falando de tecnologia, deixa eu aproveitar esse tema, né? Com essa adoção de tecnologias, biometria, reconhecimento facial. Como cadastrar esses hóspedes temporários de forma ágil, garantindo segurança sem comprometer a fluidez e o tempo de atendimento na portaria? Pode começar com a Elaine. Roberta. Olha, como a Elaine estava falando, né? A gente tem passado todas as regras com bastante antecedência para os proprietários, como deve ser feito, né? Com antecedência, exatamente para que não ocupe o serviço de portaria, não prejudique o morador do condomínio,
com essa situação do aluguel por temporada. Então, tem que se seguir as regras e fazer todos os cadastros com antecedência. Para isso, os condomínios têm investido nessa questão, por exemplo, da biometria facial, que hoje a gente consegue fazer através de convites, né? Convites que são cadastros rápidos, com validades curtas e acompanhados pela portaria. Geralmente, nos condomínios em que a gente atende, essa questão desses links e de acessos, ela é permitida apenas para quem vai entrar dentro do imóvel. Apenas o proprietário pode gerar esse link para a pessoa que está cadastrada, e a pessoa que está cadastrada, ela não pode enviar este link para uma outra pessoa. Pode ser que aconteça da própria pessoa ir lá e no próprio leitor facial abrir o portão para um terceiro entrar. Pode acontecer porque não foi permitida o acesso pelo porteiro. Isso já aconteceu dentro dos condomínios e foi tomada as devidas punições ao proprietário, que é ele que responde pelo imóvel. Sim, de qualquer forma, né, meninas? Tudo sendo passadas informações, os acordos são passados, né? Os proprietários sabem de tudo. Aí também o proprietário tem que ter também um pouco de controle, né? Passar para ele o controle, que você já tem tanta responsabilidade cuidando do prédio todo, não é mesmo? Isso, o controle é todo dele, é toda a responsabilidade. Ele responde por todos os inquilinos dele, ele responde por todos os hóspedes. Então, é uma responsabilidade que não dá para ser passada apenas para o condomínio, porque quando ele é passado para o condomínio, respinga nos outros proprietários também. Exatamente. Obrigada, Roberta, obrigada, Elaine. E para vocês aí, síndicos que nos assistem, se as dicas de gestão de hoje estão clareando as ideias para vocês, mostre seu apoio, clica no like, compartilhe o link dessa live nos grupos de WhatsApp de síndicos. É assim que vamos ajudar mais gestores a resolverem esses conflitos na prática. E para ter acesso diário ao melhor conteúdo do mercado condominial, siga a Pred News nas redes sociais e salve o site prednews.com.br nos seus favoritos. A conversa está excelente, os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito. Nós já vamos continuar. Mas antes de seguirmos o bate-papo com nossas convidadas, vamos ver um vídeo rápido sobre como o app Classicom pode contribuir para a sua gestão e voltamos já. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Bem-vindos de volta. Para você, síndico que nos assiste e sabe o quanto é desafiador aprovar pautas importantes sem aquele desgaste das assembleias presenciais longas e estressantes, o caminho é contar com o Classicom. Com ele, você realiza assembleias virtuais e abre a votação para absolutamente qualquer tema direto pelo aplicativo, seja para debater uma alteração no regimento interno, aprovar orçamentos ou definir novas regras de convivência. Os moradores analisam as propostas e votam sem sair do sofá. Isso garante muito mais participação, agilidade nas aprovações e total transparência para a sua gestão. Para facilitar o seu dia a dia e modernizar o seu condomínio, conte com o Classicom. Agora voltamos ao nosso bate-papo. Quando falamos de locação por temporada, existe um conflito de expectativas que é quase inevitável. De um lado, o hóspede que pagou pela estadia e sente que está de férias, com todo o direito de aproveitar cada espaço de lazer. Do outro, o morador fixo, que está no seu dia a dia, muitas vezes trabalhando ou tentando descansar e não quer sentir que mora dentro de um clube ou um hotel.
É sobre esse convívio e o uso de estrutura do prédio que vamos falar agora. Elaine, como o síndico pode mediar o convívio diário entre os locatários temporários, que muitas vezes utilizam o espaço com foco em lazer, e os moradores fixos, que mantêm sua rotina de trabalho e descanso? É um tanto complicado trazer essas normativas para eles precisam entender quais são as regras do condomínio antes mesmo dele alugar. Tem condomínios hoje em que não permite que o locatário utilize as áreas de piscina, áreas de academia, justamente porque quando o condomínio ele foi produzido, foi feito essas áreas, existia uma regra e um regimento que limitava a quantidade de pessoas. Então, se a gente tem um condomínio em que ele é locado por diversas pessoas, que tem esse fluxo, o morador ele quase não vai utilizar. Então, o morador ele está praticamente pagando itens em que ele mesmo não utiliza e que quem está utilizando é um locatário e o proprietário apenas ganhando o seu benefício. E aí prejudica os demais moradores. Então, tem que trazer essas regras e essas normativas antes mesmo deles procurarem esses aluguéis por temporada. E nos condomínios que você administra, Roberta, também tem esse gerenciamento? Sim, a gente se cerca de segurança, como a Elaine falou, com antecedência. O que não evita de acontecer alguns casos, né, de alguns locatários por temporada tentar extravasar, e nesse caso nós pedimos o auxílio, em alguns casos, do supervisor do condomínio para interceder diretamente, esclarecer, orientar. Em alguns casos, ainda assim, não tem resolução, o que ocasiona realmente impunição para o proprietário do imóvel. Nossa, deixa eu continuar com você, Roberta. Como a gestão condominial pode fiscalizar e atuar de forma objetiva para garantir que o limite máximo de ocupação da unidade previsto no regimento seja respeitado durante essa locação por temporada? Olha, hoje a gente tem já se cercado de segurança devido às situações vivenciadas. Já estamos com um tempinho com as locações por temporada, né? Não é mais tão novo, então já passamos por algumas situações em teste e, de acordo com o que vivenciamos, fomos nos cercando, né, de controle. Para a questão das locações por temporada, elas são tratadas de uma forma bem específica, né? Geralmente naqueles condomínios que nós já sabemos quais são as unidades que são locadas por temporada, já temos a especificidade perante ao porteiro, perante ao supervisor do imóvel, né, para buscar realmente evitar muitas situações, muitas frustrações já ocorridas. Então, é um controle bem rígido por conta disso, por conta de entender que essa pessoa que está vindo, ele só entende que vai passar algumas horas no condomínio e que não vai ser punido por nada que ele fizer de errado. Só que a gente, por já ter vivenciado muitas situações, já deixa o proprietário em alerta e esse tem toda a responsabilidade de passar as situações para o seu locatário. Não tirando a responsabilidade do condomínio, que também faz essa parte de passar as orientações a partir do momento que esse chega na portaria até adentrar ao imóvel. Como já teve umas experiências desagradáveis, né? Quanto mais informação, repete várias vezes para ter certeza que a pessoa entendeu, né? Exatamente. Elaine, como é que funciona nos seus condomínios, Elaine? Geralmente é feita uma triagem, um cadastro dos imóveis que já fazem esse uso de aluguel por temporada. É deixado dentro da portaria quais são os imóveis cadastrados. Não é assim, da noite para o dia eu vou cadastrar um imóvel numa plataforma e amanhã ele vai vou ser liberado os hóspedes. Não é dessa forma, precisa sim de um cadastro juntamente à gestão para a gente poder identificar a portaria, quais são eles e como vai ser a condução dentro da relação hóspede com a portaria, tá? É importante o proprietário passar toda a situação para os inquilinos dele
e mostrar que a questão das normas e das regras, que a gente tem batido diversas vezes. Já aconteceu o caso em que o inquilino ele quebrou uma das regras e de imediato o proprietário bloqueou a estadia dele dentro do condomínio. E o condomínio, de fato, quando ele passou para a gestão e para a portaria, dizendo que aquela pessoa que estava cadastrada foi diminuído o tempo dele, ele não estava mais permitido a entrar. Então, a gestão imediatamente bloqueou o acesso dele e não podia. Então, ele veio querer trazer a questão do direito do consumidor, que ele pagou e tal. Aí, todo esse controle vai ser inquilino e proprietário. A gestão não tem nada a ver. A gente só responde e respeita o que é liberado pelo próprio proprietário. Aí lá vou eu com a minha pergunta de leiga aqui, que eu fiquei curiosa. A atitude dos proprietários também conta para vocês? Quer dizer, deve ter proprietário que tem, por exemplo, esse proprietário que agiu de uma forma correta, e deve ter proprietário que, né, fica tentando burlar, ou como é que funciona? Temos proprietários, sim. Inclusive, assim como o imóvel que já é cadastrado como locação por temporada, a gestão já conhece aquele proprietário que hesita em seguir as regras. Vamos ser bem sinceras, o proprietário que dá trabalho para o condomínio. Então, a gente já tem que saber lidar, né, saber mediar com esse proprietário, esclarecendo quais serão as punições se voltar a ocorrer qualquer situação das que já ocorreram. Então, geralmente, quando é um proprietário que tenta burlar, ele já é conhecido. A gente já tem ciência de situações ocorridas e já temos um cuidado mais específico com aquele proprietário que insiste em achar que vai passar despercebido algo que, de fato, não passa, porque toda a equipe já está pronta para estar verificando toda e qualquer situação quando o imóvel está nessa condição de locação por temporada. Perfeito. O proprietário está com a nota baixa, né? Vamos falar assim. A gente já falou sobre isso rapidamente, sobre as áreas comuns, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Essas áreas comuns de lazer, piscina, academia. O condomínio tem respaldo para restringir o uso por parte desses locatários ou aplicar taxas de manutenção diferenciadas devido ao aumento de fluxo? Como é que funciona isso na prática, onde vocês administram? Sim, geralmente, quando se aprova na convenção, nessa Assembleia de Convenção, para tratar exatamente sobre a locação por temporada, já cria-se algumas regras específicas para essa locação. Exatamente prevendo situações como a que a Elaine citou, né? De superlotação das áreas, ou uso em horários que são restritos, situações desse tipo, porque geralmente a pessoa que está chegando, que vai passar pouco tempo, ela entende que não vai ser punida, ela não vai ser punida. Então, o que deve ser feito é o proprietário ser conhecedor e saber ter a sua forma de repassar ao seu locatário o que ele pode e o que ele não pode dentro do condomínio. E, geralmente, nós temos acompanhado mais locações por temporada em imóveis que têm maior número de unidades, né? São os imóveis que a gente entende que são mais usados para esse perfil. Geralmente, imóveis mais populosos. Então, por conta disso, ainda mais deve-se prever essas regras específicas para o uso das áreas comuns. Perfeito. Elaine, como é que é a sua experiência? A gente já passou por diversas situações em que... Imagino. A partir da experiência que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo normatizar as regras, tá? Então, assim, questão da piscina. O inquilino, ele vai lá... O inquilino, quando eu falo, é o hóspede, tá? O inquilino, ele vai lá, então a gente vai ter o uso da piscina diversas vezes, a gente vai ter o uso da academia diversas vezes, então haverá um custo maior da manutenção desses itens, diferente do que é já calculado para aquele condomínio,
certo? Então, assim, é passado toda a situação para o proprietário e como é algo que traz um custo também para quem está no dia a dia, eles entenderam e perceberam que os inquilinos não deveriam utilizar essas áreas comuns. É apenas a área comum, acesso apenas à portaria e apartamento, e não teria a questão do lazer dentro do próprio condomínio. Perfeito. Já já a gente volta para responder algumas perguntas enviadas por vocês para as nossas convidadas. Mas agora vamos a um momento muito importante aqui na nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção neste recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. Agora eu vou perguntar, o Fernando Souza, de Recife, mandou a seguinte dúvida. O uso de fechaduras eletrônicas facilitou a locação, mas alguns moradores se preocupam com o compartilhamento de senhas de acesso gerais. Como os gestores podem garantir a segurança de controle da entrada sem inviabilizar a rotina de quem aluga? Eu começo com a Roberta. Bom, é assim, a fechadura digital, ela já é interna, ela já fica dentro do imóvel, né? Então, o condomínio, ele tem que ter esse controle antes desse locatário adentrar ao imóvel, certo? Então, compartilhar uma senha interna não interfere na segurança do nosso imóvel, porque a gente tem o controle a partir do externo, certo? A gestão, ela tem se cercado de segurança para essa pessoa não entrar no imóvel como um todo, não ter nem acesso a essa fechadura digital. O correto é esse. O correto é que o condomínio tenha o seu controle a partir dos portões de entrada, para que essa senha, independente de ser compartilhada, não interfira, porque ele não vai conseguir entrar no portão de entrada do condomínio, certo? A partir da nossa triagem, certo, a partir do nosso controle interno.
Roberta, vou botar outra situação, né, nesse caso. Vocês lidam com condomínios bem modernos, com parte toda digital, biometria, reconhecimento facial. Que conselho você pode deixar, nesse caso, para quem está assistindo a gente e tem, de repente, um condomínio que não tem toda essa tecnologia ainda? Bom, o conselho é esse, é tentar provar para os proprietários e moradores que nós não temos mais uma capacidade humana para fazer esse controle, né? Sem o uso dessas tecnologias, sem guardar essas informações de forma correta, sem conseguir conferi-las em tempo real e de uma forma rápida e segura, para que não prejudique de fato a vida, a rotina do condomínio. Porque quem mora, quem tem a sua rotina diária, não pode nem deve ter sua vida atrapalhada por uma modernidade que são as plataformas digitais com aluguéis, né? Então, assim, o ideal é que seja comprovado pela gestão que o ideal é que o condomínio vá investir em segurança nesse sentido, nesse controle rápido, real, de você conseguir conferir as informações e tê-las realmente guardadas para o momento que for preciso, certo? É um investimento que vale muito a pena, diariamente a gente tem verificado isso. Perfeito, Roberta. Perguntar para a Elaine, a Letícia Fontes, do Rio de Janeiro, fez a seguinte pergunta, uma situação complicada de convivência. Quando ocorre uma infração ao regimento interno durante a madrugada, como o excesso de barulho, como a portaria e a gestão devem agir em tempo real, considerando que o locatário vai sair do prédio em poucos dias, que pode acontecer, né? Tem muita gente, se tem morador que às vezes não tem noção, ainda mais alguém está por temporada, não é mesmo? Elaine, como agir nessa situação? Geralmente, a conduta e a tratativa do condomínio é com o proprietário. É lógico que a gente não vai estar também ligando para o proprietário de madrugada, porque o inquilino dele está dessa forma. Mas existem as leis, existem as regras, a gente tenta comunicar através do interfone ou do canal de comunicação que tem com essa unidade, né, com esse apartamento cadastrado dentro da portaria. Então, a gente tenta avisar, comunicar, e se não for com uma questão, digamos, do silêncio, existe a lei do silêncio. Então, a gente chama as autoridades para tentar resolver essa situação. E a questão das multas, das regras, vai ser tratada diretamente com o proprietário. Ele sempre é o responsável por todos os nossos. A Letícia deve ter sofrido alguma coisa aí no prédio onde ela mora, pelo visto. Vamos lá. Sônia Maria, de Brasília, vou perguntar para a Roberta. Ela quer saber sobre a rotina de recebimentos. O volume de entregas de delivery e encomendas aumenta com a locação rotativa. A gestão do condomínio tem autonomia para criar regras específicas, restringindo o recebimento e armazenamento de encomendas para locatários temporários da portaria? Sim, temos. A questão de encomendas em si dificilmente é permitido, porque a gente já tem um cálculo real, né, dessas encomendas para a rotina do condomínio. Então, não tem como haver um controle, nem um espaço físico para associar recebimento de encomendas para locatários temporários. Isso quase não é permitido. Ao menos eu desconheço, né? No caso dos deliveries, existe o recebimento em tempo real. Chegou o delivery, o locatário por temporada tem que seguir, descer, pegar de imediato. A gente não armazena nas portarias, né? No caso de encomendas que sejam nesse mesmo sentido, que ele esteja no momento para receber, nós também não vemos problema. Acionamos de imediato, a pessoa desce e pega. Armazenamento não, sob hipótese nenhuma, em nenhum dos nossos condomínios a gente armazena nem delivery e nem encomenda para imóveis locados por temporada. Elaine, na sua experiência, também acontece nos condomínios que você administra, assim? Não acontece, mas já aconteceu. Devido às portarias serem muito pequenas, e geralmente as pessoas fazem os apartamentos grandes e esquecem que a portaria é pequena. Então, não tem como ter esse local de armazenamento para
até para os próprios condôminos já é pequeno. Então, para esses locatários por temporário, não tem como ter esse controle. Costumo dizer que quem tem registro tem tudo, mas não dá para registrar a entrada e a saída dessas encomendas de forma tão rápida e nem guardar esses volumes. Então, é uma encomenda, é um delivery que chegou, é uma encomenda rápida, deve sim o locatário descer e buscar sua encomenda. A portaria, de fato, não vai receber e não vai armazenar esses itens. Esses espectadores estão sofrendo um pouquinho pelo visto, né? Para fechar essa rodada, eu vou perguntar, vou continuar aquela line, né? A Regina Almeida, de Porto Alegre, perguntou o seguinte: em caso de danos ao patrimônio comum causados por um locatário de temporada, a cobrança e a multa devem ser direcionadas ao hóspede, intermediadas pela plataforma de locação ou cobradas diretamente ao proprietário da unidade? Geralmente são cobradas diretamente para o proprietário, porque a compensação é sempre condomínio proprietário. A gente não tem como saber qual foi até que tem, saber qual foi a plataforma que teve, mas a condução é de quem é o anfitrião. Então, o anfitrião é quem vai saber conduzir o locatário dele. Ele vai saber qual é a regra, qual vai ser a multa que ele vai pagar lá na plataforma dele. O condomínio vai aplicar apenas as regras do regimento interno e as multas. E se o proprietário insistir, aí existe toda uma condução, porque afeta a questão da segurança também do condomínio. Então, quando o quesito é segurança, então move-se algo que é bem mais sério. Então, a tratativa, geralmente, do condomínio é com o proprietário. E aí, no fim, a gente volta àquele assunto das áreas comuns, né, que é o bem de todos os proprietários, né? Melhor realmente evitar para não ter esse caso de quebrar alguma coisa ou prejudicar o uso comum do prédio, não é mesmo? Sim, sim. Em breve voltamos a falar com as nossas síndicas convidadas, mas agora quero falar com você sobre a nova programação do canal da Pred News. Atualmente, temos 2 programas semanais. Às quartas-feiras, sempre ao meio-dia, o nosso encontro é na Tribuna Condominial. É o momento de mergulhar no universo jurídico. Recebemos advogados especialistas para trazer o embasamento legal sólido que você, síndico, precisa para tomar decisões com segurança. E claro, às quintas-feiras, você já sabe, o nosso compromisso é aqui, no Meet dos Síndicos, pontualmente às 20h. Eu estarei sempre acompanhada de síndicos de peso para compartilhar experiências, dicas de ouro e orientações práticas de como agir nos desafios do dia a dia. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar nossa programação. E agora, vamos chamar novamente o Dr. Paulo, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindo de volta, Dr. Paulo. Olá. Vamos que vamos. Vamos à pergunta. Vamos. A pergunta do Paulo Roberto de Campinas, também Paulo, né? Como fica a cobertura do seguro do condomínio em caso de sinistros envolvendo locatários de temporada? Há o risco da seguradora caracterizar a atividade do prédio como comercial e negar a indenização? Bom, em caso de sinistro envolvendo locatários de temporada, a cobertura do seguro do condomínio é mantida, mas existe o risco real de a seguradora recusar a indenização caso comprove que o local operava como atividade comercial, sem a devida qualificação na apólice. Vamos lá. A seguradora pode alegar agravação de risco se a destinação residencial da unidade for desvirtuada para exploração comercial de hotelaria. Ou seja, se o perfil da locação for de rotatividade hoteleira e a apólice não contemplar esse uso, ou se o condomínio proibir a prática, a seguradora pode recusar o pagamento da indenização sob a justificativa de que houve uma fraude no perfil da utilização do imóvel. É complicado, hein? A Tereza Cristina de Manaus mandou a seguinte dúvida. Considerando as regras da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o condomínio tem o respaldo legal para exigir e armazenar cópias dos documentos de identidade de todos os locatários temporários com a finalidade de segurança? Sim, a resposta é positiva. O condomínio tem respaldo legal para exigir
e armazenar os dados e documentos dos locatários temporários. Esse procedimento encontra-se amparo no artigo 7, inciso 9 da LGPD, que permite que o tratamento de dados sem consentimento para a proteção da vida e também a proteção física, e no artigo 7º, inciso 5º, para a execução dos contratos. Vamos lá. A exigência é fundamentada no seguinte ponto. Primeiro ponto. Legítimo interesse. O controle de acesso é imprescindível para a segurança da coletividade e a preservação do patrimônio. Segundo ponto. Questão de dados. O condomínio deve solicitar apenas estritamente o necessário. Quais seriam? Nome, RG, CPF e telefone. E o terceiro ponto. A retenção e descarte. Os dados não podem ser guardados de forma infinita, indefinida. Devem ser descartados ou apagados com segurança logo após o término do período da locação. Perfeito. O Gustavo Rodrigues de João Pessoa quer saber: se a convenção do prédio for alterada em assembleia para proibir a locação por temporada, os proprietários que investiram nas unidades com esse modelo de negócio podem ingressar judicialmente, alegando lucros cessantes? Bom, vamos lá. Proprietários afetados dificilmente obterão sucesso em uma ação de lucro cessante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a locação por curta temporada descaracteriza a destinação residencial do edifício. O direito de propriedade não é absoluto e deve submeter às regras condominiais. Desta forma, a base jurídica do entendimento do STJ qual seria? A exigência de quórum. O STJ afirmou o entendimento de que o condomínio residenciais podem proibir ou restringir locações por plataformas digitais. Contudo, essa limitação exige alteração formal na Convenção dos Condomínios, aprovada por 2/3, ou seja, a maioria absoluta. Eu acho que o Gustavo deve ter alguma questão nesse ponto aí. Eu acho que ele é proprietário. A Marta Albuquerque de Salvador pergunta: doutor, exigir que o proprietário apresente à administração um contrato de locação formal assinado, mesmo para estadias de curtíssima duração, é uma exigência legal válida por parte do condomínio? Sim, é uma exigência legal válida e até recomendada, tá bom? Exigir o contrato e a identificação do locatário é um mecanismo legítimo do condomínio para exercer o controle de acesso e garantir a segurança, o sossego e, principalmente, a ordem, tá bom? No entanto, há pontos importantes a se atentar, considerando, inclusive, as decisões recentes do STJ, né, sobre o tema. Vamos lá. Os direitos a exigir o contrato. O condomínio não está interferindo no seu contrato, tá bom? Mas sim exercendo o seu dever de controle patrimonial e de segurança, tá? A administração pode exigir um documento que comprove o vínculo, exemplo, um contrato formal e tudo mais, para o cadastro da biometria, placas de veículo e liberar os acessos para visitantes e hóspedes, tá bom? Perfeito, doutor Paulo. A dúvida do Bruno Ferreira de Angra dos Reis é a seguinte: o síndico pode exigir que o proprietário que realiza locações por temporada assine um termo assumindo responsabilidade civil solidária por quaisquer atos ou infrações praticados pelos hóspedes? Bom, vamos lá. O síndico ele não pode exigir a assinatura de um termo de responsabilidade solidária por iniciativa própria, tá? A exigência de garantias de multa ou novas obrigações para alocações de temporada só é válida se estiver expressamente prevista na convenção do condomínio o regimento interno, aprovado pela maioria dos moradores. Mas vamos lá. A pergunta, então, qual seria a regra da responsabilidade, né? Mesmo sem um termo assinado, o proprietário já responde civil e legalmente por todos os atos, tá? Danos às áreas comuns e infrações
as regras do condomínio causado pelos seus hóspedes, tá bom? O condomínio não possui vínculo jurídico direto com o hóspede, com o locatário. Portanto, as advertências e multas são aplicadas diretamente ao proprietário. Então, os proprietários têm que ficar bem atentos, né? Exatamente. Chegamos ao fim desse bate-papo incrível. Hoje aprendemos que o avanço das plataformas de locação por temporada é uma realidade que veio para ficar nos condomínios. E o grande desafio da gestão não é travar uma guerra contra a tecnologia, mas sim encontrar o equilíbrio perfeito entre o direito de rentabilidade do investidor e a segurança, o controle e o sossego de quem fez do prédio o seu lar. Deixo aqui meu muito obrigada aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e tirarem nossas dúvidas com tanta clareza. Dr. Paulo José, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Roberta Vasconcelos, muito obrigada. Imagina, estamos prontas sempre para conversar sobre condomínio. Elaine Torres, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço também desse universo de condomínio que é cheio de dúvidas e questionamentos. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço. Um agradecimento especial agora também aos parceiros que tornam esse evento possível. HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Deixe o seu like e, principalmente, compartilhe o link desse bate-papo com outros síndicos, administradores, profissionais da área condominial e também no grupo de moradores do seu condomínio. Lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais para ver a nossa programação. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Desejo um ótimo descanso a todos e até quinta-feira que vem.